Hoje a gente vai mergulhar direto num campo de batalha invisível, mas que, convenhamos, todo mundo conhece muito intimamente. A nossa própria mente. Exatamente, a nossa mente. E a gente tem em mãos um material super peculiar para o nosso mergulho de hoje. É um áudio gravado por um pensador anônimo. Uma daquelas pessoas que simplesmente ligam o gravador e começam a refletir em voz alta, né? Isso, de um jeito muito cru sobre o comportamento humano. E a missão dessa nossa análise profunda de hoje é desvendar aquela luta constante e exaustiva que acontece quase todo dia entre o nosso lado, que é estritamente racional, e o nosso comportamento mais impulsivo. Aquela velha história de fazer promessas. Nossa, sim. Sabe aquelas promessas super solenes que a gente faz de manhã e, tipo, quebra logo na hora do almoço? E claro, o peso daquele arrependimento logo em seguida, que é o que mais dói. Pois é, e o conceito central que essa fonte traz muda bastante a perspectiva sobre por que a gente falha. A ideia principal é que os nossos defeitos, as nossas pequenas e grandes falhas diárias, não são culpa do acaso, Nem do estresse externo? nem do universo conspirando contra a gente. Na verdade, tudo isso seria orquestrado por uma espécie de diabo interno. O que é fascinante aqui é que a gente precisa estabelecer uma regra de ouro logo no início da nossa conversa. Qual seria? Quando a fonte usa essa palavra diabo, não tem nenhum viés religioso, místico ou dogmático nisso. Perfeito, é bom deixar isso super claro para quem está escutando. Estamos diante de uma exploração puramente psicológica e filosófica da mente. O foco desse pensador anônimo é dissecar a mecânica da nossa autossabotagem. A nossa tendência de dar um tiro no próprio pé, né? Exato. A grande questão que o áudio levanta é porque o ser humano tem essa tendência quase universal de fazer promessas firmes, cheias de convicção, para logo depois ser traído pelos próprios instintos. E aí o que sobra disso é aquele sentimento amargo. O arrependimento que nada mais é do que a nossa consciência cobrando a conta. É a razão julgando a emoção quando o estrago já está feito. Certo, vamos destrinchar isso? A fonte usa uma imagem muito visual logo no começo do áudio para explicar esse conflito interno. Uma metáfora muito boa, por sinal. Sim, uma metáfora sobre dois cães. Como é exatamente essa história e como ela se aplica a essa briga dentro da nossa cabeça? É uma parábola clássica que é frequentemente atribuída a um sábio chinês. A ideia é que a nossa mente é um ecossistema habitado por dois cães em constante estado de combate. Uma briga que não acaba nunca. Isso. Um desses cães é bravo, feroz, muito reativo. Ele representa os nossos impulsos primitivos, o nosso lado mais sombrio e a nossa inclinação natural para o conflito e para a gratificação imediata. Aquele lado que quer tudo agora. Exatamente. Já o outro cão é manso, tranquilo, sereno. Esse é o nosso lado racional, mais ético, que pensa a longo prazo. A pergunta que move a parábola é nessa briga constante: qual dos dois cães vence? E a resposta instintiva seria o mais forte, eu imagino. Aquele que tem mais músculo. Exato. Mas a sabedoria da história diz que vence aquele que você alimenta. O sábio responde que para diminuir a força do cão bravo, a solução é assustadoramente simples. Basta não alimentar esse cão. Perfeito. Basta parar de dar comida para ele. Olha, parece muito simples na teoria, né? Mas na prática, quando a emoção bate forte, não é quase impossível racionalizar e simplesmente, cortar a ração desse instinto. É o desafio de uma vida inteira. E é por isso que a fonte não deixa o conceito solto no ar. O autor do áudio traz um exemplo extremamente corrosivo que acontece o tempo todo nas relações em sociedade. A inveja. A inveja. É parte da condição humana olhar para o lado. Quem nunca observou o ambiente do trabalho, por exemplo, e se pegou questionando intimamente por que aquela pessoa tem um emprego tão bom e eu não? Ou como ela consegue comprar certas coisas, viajar todo ano e eu tô aqui lutando para pagar os boletos no fim do mês. Pois é, a inveja surge como um reflexo instintivo. A diferença entre alimentar o cão bravo ou o manso acontece exatamente nesse milissegundo em que o sentimento brota na nossa cabeça. E como é que a gente alimenta o cão bravo nesse cenário da inveja? É quando a gente começa a desejar o mal da pessoa. Precisamente. O lado ruim entra em cena quando a gente permite que essa faísca inicial de inveja ganhe combustível. A mente começa a criar narrativas.
Tipo dizer que o fulano só conseguiu a promoção porque puxou o saco do chefe. Ou que a colega só comprou carro novo porque tem pais ricos e não por mérito próprio. Transformar a inveja em raiva ou em desdém pelo sucesso alheio é jogar um pedaço gigante de carne para o cão bravo. E o cão manso fica lá passando fome. Exato. O comportamento desejável, por outro lado, exige autoconsciência. É a capacidade de parar e questionar a si mesmo. Espera, por que eu tô sentindo isso, né? Isso. O fato de o outro ter sucesso não anula as minhas capacidades. Fazer essa autoavaliação crítica corta na hora a fonte de nutrição do sentimento destrutivo. Mas, como a gente falou, exige um controle emocional enorme dar esse passo para trás. Um esforço ativo mesmo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material pega essa batalha épica e super filosófica e aterrissa ela num cenário muito banal. O dia a dia de qualquer um. Sim, que é a clássica armadilha do shopping center. A pessoa faz aquela promessa clássica de segunda-feira. Vou cortar o açúcar. Vou cuidar da saúde, vou entrar na linha. E aí ela tá lá caminhando, super tranquila, passa por uma vitrine e dá de cara com um brigadeiro maravilhoso. O teste final de resistência. E a fonte descreve isso de um jeito muito curioso. Ele diz que nessa hora o cão bravo não late. Ele sussurra. Ele sussurra, né? É uma descrição muito cirúrgica. O diabo interno não aparece com chifres e um tridente forçando a pessoa a comer o doce. Ele aparece como uma voz sedutora bem mansa, cheia de falsas lógicas. Uma lógica que faz todo sentido naquela hora. A mente começa a argumentar. Puxa, foi um dia longo. É só um brigadeiro. Você merece. Não vai estragar a dieta inteira por causa de uma única mordida. E dominada por essa justificativa super rápida e reconfortante, a pessoa vai lá, compra e come. E depois vem a conta. Mas fazendo o papel de advogada do diabo aqui, com o perdão do trocadilho, depois de um dia super estressante, a nossa capacidade de tomar decisões lógicas já foi completamente pro ralo. O cansaço mental destrói o filtro racional. E a mente não usa só a lógica contra a gente, ela apela para as nossas emoções mais antigas. O áudio fala algo sobre a origem do sabor que eu achei de explodir a cabeça. Sem dúvida. Há um nível de profundidade fenomenal nessa observação específica do brigadeiro. A nossa fonte explica que nós não somos traídos apenas por uma simples falta de vontade no presente. Tem algo mais profundo aí. Muito mais profundo. Muitas vezes nós somos sequestrados pela nossa própria memória afetiva. A vulnerabilidade a um doce ou a uma comida ultraprocessada que a gente adora está profundamente enraizada na nossa infância. Nas coisas que a gente viveu lá atrás. Muitas dessas predileções foram criadas em momentos de muito carinho. Um bolo que a avó fazia num domingo à tarde. Um doce que os pais davam como recompensa por um bom comportamento ou para consolar um choro. Exatamente. Então, quando a pessoa olha para a vitrine do shopping, ela não está vendo só açúcar e cacau. Ela tá vendo um abraço. Perfeito. A mente dela não processa apenas o valor calórico ou a quebra da dieta. Ela processa conforto, processa segurança emocional, processa o afeto que ela sentia na infância. A arquitetura da tentação é muito complexa. Extremamente. E é por isso que a nossa fonte faz uma ponte direta com o livro Mais Esperto que o Diabo, do autor Napoleon Hill. Que é um clássico sobre autodomínio. O diabo citado no título desse livro e trazido para a reflexão do nosso áudio base é justamente esse mecanismo engenhoso de racionalização. Ele usa as nossas melhores memórias para nos induzir a quebrar as regras que nós mesmos estabelecemos como adultos. O pior inimigo é aquele que conhece os nossos pontos fracos. E o resultado final disso tudo? A pessoa engole o brigadeiro, 5 minutos depois a emoção passa, o sabor do doce some da boca e a consciência racional reassume o controle da situação. É aquela hora que a ficha cai. Aí vem a pancada do arrependimento. Porque eu comi se eu sabia que ia me sentir culpado logo depois. E essa transição do alívio imediato para o tribunal implacável da própria consciência é algo muito universal. Todo mundo já passou por isso. Mas aí fica a grande dúvida para quem está ouvindo a gente. Como escapar disso, né? Sim. Se essa voz é tão sofisticada, se ela usa a nossa infância, o nosso cansaço diário e as nossas emoções contra nós mesmos, como é que se vence isso? O que significa na prática ser mais esperto que o diabo, como o título sugere?
A resposta foge totalmente de fórmulas mágicas. Ser mais esperto exige o cultivo do que a psicologia costuma chamar de espaço de pausa. O que seria esse espaço? O domínio real não é deixar de sentir a vontade de comer o brigadeiro. O domínio acontece quando a pessoa desenvolve a capacidade de alargar o tempo entre o estímulo, que é ver o doce, e a resposta, que é entrar na loja e comprar. É criar um freio entre a vontade e a ação. É ouvir a voz na cabeça dizendo, você merece, é só um, e ter a presença de espírito e a clareza para reconhecer, olha só, essa é a minha mente tentando me enganar de novo com aquela velha história. É quase como se distanciar do próprio pensamento. Ser mais esperto que o diabo é entender o custo a longo prazo das pequenas concessões de curto prazo. É interceptar o impulso antes que ele vire uma ação, mantendo a lealdade ao que foi decidido lá atrás, na frieza da razão, antes do cansaço bater. É muito louco pensar que esse mesmo mecanismo de auto-engano opera em coisas tão simples como uma dieta e em coisas gigantescas. E o autor do áudio não deixa a gente ficar no conforto da discussão sobre doces. Ele sobe muito a régua a partir desse ponto. Ele entra no campo das relações humanas e menciona coisas pesadas como a luxúria, a infidelidade. Um terreno muito mais complexo. Ele descreve situações em que relacionamentos sólidos, construídos ao longo de décadas com muito esforço, são simplesmente jogados pela janela por causa de uma atração momentânea. Pelo charme de uma pessoa nova no trabalho, por exemplo. Exato. Mais uma vez, o instinto puro toma o volante e derruba toda a estrutura racional de uma vida inteira. Se conectarmos isso ao cenário maior de como nós processamos as relações humanas, chegaremos a uma das dissecações mais afiadas que a fonte faz, que é a diferença essencial entre paixão e amor. Ele faz uma separação bem clara no áudio. No material, a paixão é tratada quase como uma patologia temporária. Ela é descrita como um estado de transe, uma ilusão química fortíssima, que deixa o indivíduo literalmente cego para as falhas do outro. Quando alguém está apaixonado, o cérebro trabalha ativamente para mascarar os defeitos, né? Fica tudo perfeito. É aquela fase inicial em que a pessoa faz algo completamente absurdo e a gente pensa, é só o jeitinho peculiar dela, é até fofo. Exato. O apaixonado vê o parceiro tendo atitudes super egoístas ou até sendo cruel com os outros e a mente cria rapidamente uma justificativa complacente para aquilo. Todo senso de julgamento crítico é anestesiado para manter a ilusão da perfeição intacta. E como ele contrasta isso com o amor? A fonte contrapõe essa cegueira ao amor maduro, o amor que realmente sustenta casamentos longos. Esse amor de longo prazo é descrito de uma forma muito mais dura, realista e eu diria até pé no chão. Sem fantasias. O amor não se alimenta de cegueira, pelo contrário, ele exige que a pessoa veja o outro com uma clareza quase brutal, com todas as manias irritantes, com todas as falhas de caráter. E mesmo vendo tudo isso, a pessoa ainda escolhe ficar? Isso. Ela faz a escolha consciente e racional de continuar construindo algo junto apesar das imperfeições. A paixão é o cão bravo agindo puramente por impulso e pela busca da novidade. O amor é o cão manso operando na realidade crua e na disciplina do dia a dia. Agora, o que me deixou mais intrigada nessa reflexão toda foi como o autor do áudio expande o conceito dessa cegueira. Ele leva a lógica para outras áreas. Nós saímos dos casamentos e entramos direto na esfera pública, na política, nas grandes empresas. O alerta que o áudio faz sobre as lideranças carismáticas é assustador. É um ponto alto do material. A lógica que ele defende é que a gente pode se apaixonar por líderes da mesma maneira que a gente se apaixona por um parceiro romântico, certo? Sem dúvida nenhuma. A mesma suspensão do pensamento crítico que nos deixa cegos na paixão amorosa acontece na nossa relação com figuras de autoridade ou grandes líderes carismáticos. Que a gente faz isso no campo coletivo. O ser humano tem uma necessidade psicológica profunda de figuras parentais, de pessoas fortes que pareçam ter todas as respostas para os nossos problemas. Alguém para resolver as coisas por nós. Quando um grupo de pessoas encontra um líder com uma retórica inflamada e uma presença magnética, a tendência natural é uma espécie de submissão voluntária.
O público fica tão maravilhado pela figura que passa a ser escravizado pela própria admiração. É quase como se a gente terceirizasse a nossa bússola moral para as mãos de outra pessoa, só para não ter o trabalho e o peso de pensar por conta própria. É um conforto perigoso. Se o líder fizer algo questionável, a multidão logo arruma uma desculpa para defender. Perfeitamente. A dinâmica de defesa é exatamente a mesma do apaixonado cego. Se o líder comete um abuso, uma fraude, ou tem uma atitude que seria indefensável em qualquer outro contexto, os seguidores imediatamente dizem: "Ah, mas veja bem, o contexto. Ele teve que fazer isso porque, no fundo, ele está lutando pelo bem maior de todos nós." Eles criam a mesma narrativa que a pessoa usa para comer o brigadeiro. A justificativa rápida. E há um momento específico nesse trecho do áudio que é um prato cheio para nossa análise de hoje. Ah, eu sei do que você está falando. É um lapso literário, um pequeno tropeço do orador anônimo, mas que revela muita coisa sobre o tema. Sim, eu notei isso logo de cara. Teve uma hora que ele estava falando sobre o livro do Napoleão Hill, sobre como dominar a mente e as tentações, e, de repente, ele confunde os nomes e acaba citando as 48 leis do poder do Robert Greene. Um escorregão muito interessante. Ele até se corrige, logo em seguida pede desculpas pelo erro, mas não sem antes dar uma alfinetada e dizer com todas as letras que esse livro do Greene é um livro terrível. O que você achou dessa escorregada dele? Foi o ponto mais alto da gravação do ponto de vista psicanalítico. A fonte chama o livro do Robert Greene de terrível porque essa obra é uma exposição crua, fria e totalmente amoral de como o poder realmente funciona no mundo. De como as pessoas manipulam umas às outras para conseguir o que querem. O livro não esconde de forma alguma o lado obscuro da natureza humana, e esse ato falho, essa confusão espontânea de títulos, amarra de forma brilhante o nosso tema central. Como assim? Você acha que o medo do poder é mais uma faceta do nosso diabo interno? O fascínio pelo poder e o medo dele são a manifestação máxima desse diabo. O livro do Robert Greene mostra basicamente como o cão bravo age em escala macro na sociedade inteira. O cão bravo de colarinho branco... Seja o desejo maquiavélico de controlar e manipular as massas, ou a tendência muito acomodada de se submeter cegamente a quem detém o controle só para não ter que assumir as rédeas da própria vida e tomar decisões difíceis. Então, os dois lados da moeda são problemáticos. Ambas as atitudes, tanto o tirano que manipula quanto o seguidor cego que obedece, representam a falência completa da razão. É o abandono total da autoconsciência. E chamar o livro de terrível se encaixa onde aí? Considerar o livro terrível é uma reação super defensiva da fonte contra a realidade incômoda de que nós somos, sim, altamente suscetíveis à manipulação. Ninguém gosta de admitir que pode ser enganado tão facilmente. A sede de poder de um líder só funciona e só cresce porque encontra um eco direto no nosso próprio desejo interno de sermos guiados por ilusões confortáveis. A gente prefere a ilusão do que encarar uma realidade que é dura, incerta e muito complexa. Uau! Então a mesma justificativa que a nossa mente usa pra gente comer um doce que a gente não devia numa terça-feira, é a justificativa que a sociedade inteira usa para perdoar os excessos de uma figura de poder. A essência é a mesma. É a mente implorando desesperadamente por uma solução fácil. Exatamente. A escala do problema muda radicalmente indo do ganho de uma simples caloria até os rumos políticos de uma nação inteira ou a quebra de uma grande corporação. Mas a arquitetura psicológica profunda do auto-engano é estritamente a mesma. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Juntando todas essas peças fascinantes desse quebra-cabeça que o nosso pensador anônimo montou, a imagem clara que fica é que a vigilância sobre nós mesmos não pode parar nunca. É um trabalho em tempo integral. Seja para lidar com aquela inveja silenciada que surge do nada ao ver a rede social de um conhecido com fotos de uma viagem cara, seja para conseguir passar reto pela praça de alimentação do shopping enquanto se está focado numa dieta. ou para não jogar fora uma relação de confiança e amor de anos por causa de um flerte passageiro. E claro, para manter o senso crítico sempre ligado e não virar apenas mais um no fã-clube fanático de um líder manipulador.
A regra principal do jogo, de acordo com a nossa fonte, é não dar munição para as desculpas elaboradas que a nossa própria mente cria tão bem. Eu considero crucial até para não gerar uma ansiedade desnecessária em quem está nos ouvindo trazer uma perspectiva realista sobre tudo isso. Antes de encerrarmos, Qual seria o balanço ideal? o grande objetivo de praticar essa autoconsciência ativa, de parar e questionar os nossos próprios impulsos, não é atingir um nível inalcançável de perfeição monástica. Ninguém vira um robô da racionalidade, né? Nenhum ser humano consegue ser 100% racional o tempo todo. A fadiga da decisão é um fato biológico, as emoções existem e nós vamos falhar de vez em quando. A verdadeira meta que ecoa em toda a reflexão desse material, do início ao fim, é muito mais pragmática e humana. Qual é essa meta? É evitar o sofrimento inútil. É sobre não acumular uma dívida impagável com a própria consciência moral. Exatamente. É sobre criar defesas mentais para não ter que acordar e carregar o peso esmagador e crônico do arrependimento dia após dia. O esforço diário para interceptar o impulso e ser mais esperto que essa voz sedutora interna é, na verdade, um ato de profunda liberdade pessoal. Porque você escolhe o caminho. É o que permite que a vida seja vivida de maneira autêntica e totalmente alinhada com os princípios de longo prazo que a pessoa escolheu de cabeça fria e não uma vida ditada pelos altos e baixos da biologia da fome, do estresse ou do ambiente externo. É garantir que o eu do presente impulsivo não boicote o bem-estar e os planos do eu do futuro. Esse é o grande segredo para não alimentar o cão bravo. Faz todo sentido do mundo. O arrependimento é, no fim das contas, a fatura altíssima que a gente paga quando deixa o piloto automático ou o cão bravo assumir de vez o controle da nossa viagem. Uma fatura que cobra juros altos. Com certeza. E para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar um pensamento final, uma provocação para ficar martelando na cabeça de cada um depois que a gente se despedir aqui. Uma excelente ideia para fechar. Considerando que esse tal diabo interno sobrevive e prospera escondido exatamente naquelas justificativas rápidas, superlógicas e aparentemente inofensivas que nós criamos para nós mesmos no dia a dia, parem e pensem. Qual foi a última mentira inofensiva que a sua mente te contou para conseguir o que ela queria hoje? E quando o doce acabou, quando a emoção baixou e o véu da justificativa finalmente caiu, quem realmente estava com as mãos no volante da sua vida naquele momento? Uma pergunta que exige muita coragem para responder. Fica aí a reflexão para quem acompanhou a gente. Um grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo mergulho.